Olá, chegamos então ao processo do aconselhamento que ele nos apresenta. São 7 passos, ok? Vamos ver um por um. Primeiro, identificar os sentimentos problemáticos. A pessoa, né, nos procura e vai nos procurar e vai te procurar trazendo um sentimento. Eu estou ansioso, eu estou chateado, eu estou deprimido. Então fala de um sentimento em função daquilo que tem vivido, que tem experimentado na vida. Então eu identifico isso, eu não julgo, ok? Não é um momento de julgar, o aconselhamento não é um espaço de julgamento. Eu procurar identificar, ok? Por que o sentimento é problemático? Porque está dificultando a vida dele, segundo a percepção dele. Então eu identifico esses sentimentos. Aí, o segundo passo, eu vou identificar o comportamento orientado por algo, ok? Aquilo que por que ele age desse jeito? Ele age daquela determinada forma porque ele tem um alvo que ele colocou diante da vida, ok? E esse sentimento influencia o seu comportamento. Vamos lá na teoria do ABC, tá? Você pode retornar lá à teoria para compreender um pouco mais isso, para relembrar isso, ok? E o terceiro ponto, eu preciso identificar os pensamentos problemáticos. Então, se ele pensa que ter mais dinheiro ele vai ter mais significado, eu tenho que identificar isso, tá? Porque não adianta eu trabalhar só no comportamento. Você precisa trabalhar menos. Ele não vai compreender porque ele entende que o seu comportamento tem coerência com a sua crença. E ele acredita que a sua crença é verdadeira. Então vamos lembrar também lá do ABC. Eu posso crer numa coisa que não é verdade, eu vou agir segundo essa crença, vai ter coerência, mas coerência não significa que está correto, ok? Se eu sou coerente com um pensamento equivocado, com certeza eu vou ter um prejuízo na minha vida. E aí, o que é o aconselhamento? Basicamente, o aconselhamento é ensinar, ok? Então, eu aconselho ensinando, eu não aconselho tomando decisões pela pessoa e não dizendo o que ela tem que fazer, tá? Ou seja, eu não vou atuar no comportamento, o que é muito comum no aconselhamento, principalmente nas igrejas, né? Nós somos muito incentivados, às vezes, a falar para a pessoa o que ela precisa fazer. Olha, o certo, o que você tem que fazer é isso. Isso não é salutar, porque a pessoa fica dependente de você, okay? Sempre achando que em toda situação em que ela tiver uma dúvida, ela tem alguém para decidir por ela. E se ela faz alguma coisa que não funciona e que dá errado, né, o problema não foi o que ela fez, né, o problema foi o que você mandou fazer, ela fez, então a responsabilidade não é dela, a responsabilidade é sua. Então, o processo de aconselhamento é ensinar. E como eu vou fazer isso? É o passo 4, clarificar o pensamento bíblico. Okay? Então, eu vou procurar, eu identifico como ela pensa e eu vou clarificar para ela o que a Bíblia fala sobre isso, não é o que eu penso. O que a Bíblia fala sobre isso? Daí a importância de nós termos uma boa teologia, uma boa doutrina, ok? Uma boa interpretação bíblica. Porque se o meu conhecimento bíblico for muito superficial, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Ela tem um pensamento equivocado, eu vou só colocar um outro pensamento equivocado. Repito, daí a importância do estudo bíblico, de você continuar se aperfeiçoando no seu estudo bíblico. Muito interessante estudar o que a gente chama de hermenêutica, né, os princípios de interpretação da Bíblia. Há uma boa literatura hoje
em nosso país. Você pode começar com um livro mais simples e depois ir aprofundando a sua interpretação bíblica, okay? A sua capacidade, a sua habilidade de interpretar o texto bíblico. Então eu vou clarificar o pensamento bíblico, não é o que você acha, okay? Não é o que eu acho, é o que a partir da minha investigação eu entendo ser o pensamento bíblico. 5. Eu vou levar aquela pessoa que me procurou ou que me procura a um compromisso de ação. Muito bem, você entende agora que a Bíblia coloca "e isso". Qual é o compromisso que você vai assumir? Porque se a pessoa não quer assumir nenhum compromisso de mudar em função do novo conhecimento, daí porque é ensino, se ela não assume um compromisso de ação, vamos parar aqui, porque não vai adiantar, ela vai continuar insistindo em viver, de agir, né, se comportar como ela pensa, que não é um pensamento bíblico. Então, você precisa levar a pessoa que te procurou para o aconselhamento a um compromisso de ação. Okay? O passo 6, eu e você vamos planejar com essa pessoa a execução das ações. Vamos planejar. Eu gosto muito de usar uma expressão da antiga: mingau quente se toma pela beirada. Então eu preciso ajudar o aconselhando a planejar a sua mudança, o seu processo de mudança, e acompanhar a execução das ações. Então assim, eu planejo, você vai executando e nós vamos conversando no processo, no retorno, como está acontecendo esse processo, quais são as dificuldades que você está encontrando na execução desse planejamento, quais são as vitórias que você teve, né? Nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então eu preciso não só estar procurando onde não deu certo, mas ver também as suas vitórias e celebrar as vitórias junto com o aconselhando, com a aconselhanda. E o último passo, a gente então encerra o processo, é identificar os sentimentos controlados pelo Espírito. Ou seja, nós começamos lá pelos sentimentos, é importante nós levarmos o aconselhando a entender que os nossos sentimentos, eles podem e devem ser controlados pelo Espírito. E aí nós temos o fruto do Espírito, né? Ele tem lá os sentimentos que nós precisamos desenvolver, os sentimentos de uma pessoa madura. Então a gente volta lá para o início. O alvo do aconselhamento é ajudar aquela pessoa que nos procura a ser como Cristo. Ser como Cristo é ter os seus sentimentos controlados pelo Espírito. Isso é muito nítido na vida de Jesus. Então o meu alvo é chegar a um determinado momento em que aquela pessoa possa, diante de todas as questões que forem apresentadas na vida, sentir como o Espírito. Sentindo como o Espírito, o alvo que ele vai estabelecer para o seu comportamento é ser como Cristo. Então, o comportamento que ele vai desenvolver serão comportamentos como o comportamento de Cristo. As ações como Cristo agiu. Então, no processo de santificação, e a sua vida será bem mais saudável. Então, eu quero sugerir que você, após esse tempo, você reveja esses conceitos. Se possível, procurar adquirir o livro. Esse livro tem sido está um pouquinho difícil, porque é um livro já esgotado. Então, se você conseguir, será muito, muito bom. Talvez aí no mundo virtual você consiga encontrar. E
quando nós nos encontrarmos, né, olho no olho, podemos aí também aprofundar um pouco mais esses conceitos, ok? Fica na paz.